Santa Bárbara, então, que após professar a sua fé em Jesus Cristo, é condenada ao tribunal pelo próprio pai que não aceitava que ela professasse a fé na Santíssima Trindade, que ela fosse cristã. O pai, que era pagão, então decide acusar Santa Bárbara ao tribunal para que fosse condenada e morta. Aqui nós vemos Santa Bárbara que reza diante de Jesus, aquele em quem ela teve os seus olhos fixos, aquele a quem ela tinha a direção da sua vida. Então ela reza e pede para que Jesus a abençoe, para que ela possa passar por essa condenação e pela morte e consiga entrar na glória eterna, porque professou a sua fé no único amor da sua vida, que foi Jesus. Após seu pai perceber que Santa Bárbara estava em oração, ele começa a persegui-la para tentar matá-la. Com Santa Bárbara, nós vemos aqui nesse literal, Santa Bárbara que foge de seu pai, que estava furioso por ela estar professando publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Santa Bárbara, então, que foge do seu pai, foge da perseguição do seu pai, esconde-se entre os rochedos, entre as rochas. Aqui nós podemos ver que Santa Bárbara é ferozmente, mais uma vez, perseguida pelo pai e é defendida. Ela se esconde entre os rochedos por conta da fúria e do ódio que o pai estava contra ela, simplesmente por professar a fé em Jesus. Durante a fuga, o pai a encontra e a arrasta pelos cabelos, torturando-a para que ela abandonasse a fé em Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui o próprio pai, que arrasta Bárbara pelos cabelos. Bárbara, então, que é presa pelo pai, também é açoitada, flagelada, a mandato do próprio pai. E nós percebemos que Santa Bárbara tinha a confiança em Jesus. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, Santa Bárbara tinha os olhos fixos no amor de sua vida, que era o próprio Cristo. Após ser açoitada, Jesus lhe aparece no cárcere. Santa Bárbara, que está presa, Jesus lhe aparece, levando conforto, mostrando o seu divino coração, para que Santa Bárbara não desanimasse, mesmo diante de uma grande dor. Aqui vemos que os verdugos torturam-la com tenazes de ferro. Os soldados, a mandato do pai, a torturam com alicates de ferro, para que a dor de Santa Bárbara fosse tão grande que ela chegasse a negar a fé em Jesus Cristo. Desse grande sofrimento, ainda queimam suas feridas, fazendo o sofrimento de Santa Bárbara aumentar cada vez mais. E após esse grande sofrimento, grande dor causada pelo próprio pai, Santa Bárbara, que tinha a sua fé inabalável em Cristo Jesus, é decapitada pelo próprio pai. E após esse horrendo crime, o pai de Santa Bárbara então é fulminado por um raio. Aqui nós compreendemos que não foi por desejo, vontade de Deus, a morte do pai de Santa Bárbara, por ter cometido tão triste crime, e sim a própria escolha, a liberdade do homem que o faz escolher um caminho diferente ao caminho de Deus, ao caminho correto. O raio, então, nos mostra as escolhas que nós fazemos, as escolhas erradas, o caminho errado e a consequência desses caminhos. Deus, que é justo, Deus, que é misericordioso, nos traz essa justiça e essa misericórdia, mas também nos dá o livre-arbítrio para podermos escolher entre o bem e o mal. E após a morte de Santa Bárbara, nós a glorificamos como Virgem e Mártir, porque mesmo diante das perseguições, mesmo diante da dor, mesmo sendo perseguida pelo próprio pai, Bárbara não abandonou a sua fé em Jesus. E hoje nós a glorificamos também como protetora dos agonizantes, aqueles
que no momento do sofrimento, no momento da dor, pode contar com tão grande intercessora que olha para os sofrimentos de nós que estamos na terra, olha para as nossas agonias e intercede por cada um de nós. Que Santa Bárbara olhe por cada um de nós, que Santa Bárbara interceda por cada um de nós e principalmente pelos agonizantes, para que não percam de vista o seu grande amor que é Cristo Jesus. E você que conectou com essa história, venha conhecer a nossa paróquia de Santa Bárbara, que está localizada em Guaranésia, sul de Minas Gerais. Siga também as nossas redes sociais e que Santa Bárbara interceda por você e por cada um de nós. Santa Bárbara gloriosa.